queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e estamos iniciando o nosso componente. Vamos lá, acompanhe comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 1, objeto de conhecimento, o Império do Brasil e sua formação. Detalhamento, independência do Brasil e primeiro reinado. Vamos à nossa aula? Iniciando a nossa aula, Independência do Brasil é o título desta aula. Então, eu estou aqui inserida em um cenário, né, que é justamente uma obra do pintor paraibano Pedro Américo. Então, vocês estão vendo aqui uma representação de acordo com a visão de Pedro Américo do que seria a independência do Brasil. Mas vocês sabiam que esta obra ela é motivo de muitos debates e muitos questionamentos? Mas por que, professora? Primeiro, esta obra ela foi produzida em 1888, lembrando que a independência, ou melhor, a emancipação política do Brasil, ela aconteceu em 1822. Então, observem aí o tempo, né, que ocorreu para que houvesse a produção desta obra. Mas por que foi retratado dessa maneira? Vocês observam aqui, né, que nós temos como se fosse um momento de briga, de confusão, né? E ali o ato heróico de Dom Pedro I para proclamar, ou melhor, declarar a independência do Brasil. Mas não foi isso que aconteceu de fato. Mas esta imagem, ela foi necessária para que houvesse a construção do ideário, ou melhor dizendo, né, da identidade brasileira que estava se construindo neste momento. Era necessário fazer com que a independência do Brasil fosse inserida na cabeça, né, da população brasileira, que foi um ato heróico de Dom Pedro I. E vocês vão acompanhar durante a aula como de fato aconteceu esse processo, certo? Mas, para eu falar de independência do Brasil, é necessário nós sabermos, né, o porquê que houve a independência, qual é o motivo, qual é o contexto para que houvesse a declaração da independência em 1822. E, para tanto, eu trouxe aqui para vocês a professora Júlia Nascimento, que vai falar um pouco desse contexto para que culminasse na independência do Brasil. Acompanhem comigo. Olá, alunos! Eu sou a professora Júlia Nascimento, sou professora do componente de História e falarei hoje para vocês sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Para a gente entender um pouquinho essa vinda, vamos falar do contexto histórico, tá bem? Em 1806, o imperador francês Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental. Uma medida que proibia todas as nações europeias, ali da Europa continental, de comercializar com a Inglaterra. Por quê? Napoleão Bonaparte vai fazer ações, né, de modernização. E dentre essas ações, ele vai desenvolver a indústria na França. Logo, vai tentar eliminar seu principal concorrente, a Inglaterra. O fato é que a Inglaterra, ela faz parte de uma ilha, a ilha do Reino Unido, né? Então, isso invisibilizava, não dava para ele conseguir enfrentar a Marinha Britânica, que era a melhor, inclusive é extremamente forte até hoje. Acontece então que seu objetivo era enfraquecer economicamente os britânicos, e por não conseguir atingi-los, né, fisicamente, ele vai buscar ameaçar atingir os países europeus, tá? Aqueles que forem comercializar com eles. Esse é o nome que a gente vai dar, né? Bloqueio continental. A essa ação de Napoleão Bonaparte de buscar bloquear, né? Ele ameaça invadir o território daqueles países que vão comercializar com a Inglaterra, assim, né? Impedindo esse comércio. No entanto, Portugal, que já era um antigo aliado da Inglaterra, vai resistir em cortar relações, né, comerciais com os ingleses. Muito porque tinha ali, inclusive, tratados militares e comerciais, como o Tratado de Methuen, por exemplo, né, o também chamado Tratado dos Panos e Vinhos, que era um tratado comercial e de defesa, tá? A resposta de Napoleão, né, a esse furo ao bloqueio continental vindo, né, de Portugal não vai demorar. Em 1807, suas tropas, então, vão invadir Portugal, ameaçando tomar Lisboa, né, sua capital. Diante do perigo iminente, o príncipe regente Dom João ele decide, então, né, tomar essa decisão, que vai ser uma decisão histórica, que é fugir para o Brasil, sua colônia mais importante. Assim, em novembro de 1807,
a família real portuguesa, junto com a nobreza, servidores e milhares de pessoas, embarca às pressas em navios portugueses. A gente vai chamar, né, de coroa portuguesa, na verdade corte portuguesa, né? A gente está falando aí de cerca de 10 mil pessoas, tá? Junto com os britânicos, vão deixar Portugal antes da chegada das tropas francesas. Após uma viagem bem difícil, a corte desembarcou no Rio de Janeiro em 1808, transformando o Brasil no centro do Império Português. Essa foi minha colaboração de hoje, espero ter ajudado aí e boa aula! Então, vocês acompanharam com a professora Júlia esse processo de vinda da família real portuguesa para o Brasil. Ela vai acontecer por conta das invasões napoleônicas, lembrando que na Europa estava havendo a questão da imposição do Império Napoleônico, de conquistar novos territórios e também de coibir ou boicotar, melhor dizendo, a economia britânica. Só que neste momento, Portugal ele possuía acordo duplo, tanto com a França quanto com a Inglaterra, e ela não queria sair de cima do muro. Por conta disso, o Império Napoleônico, né, na figura de Napoleão Bonaparte, vai invadir o território de Portugal, e para que a família real não fosse presa pelo imperador napoleônico, né, pelo imperador francês, melhor dizendo, ela vai fugir. E adivinha quem vai ajudar? Justamente a Inglaterra vai ajudar essa corte portuguesa a chegar à melhor colônia que Portugal possuía, que neste caso era o Brasil. Então, neste momento, vamos conhecer, né, o período que a gente chama de período joanino, que é justamente o período em que Dom João chega ao Brasil e permanece aqui no território. Observem comigo o seguinte mapa, que ele vai mostrar as características desse período joanino no Brasil. Então, nós temos uma economia, né, nesse período, em 1808, nós temos justamente a criação do Banco do Brasil. Vamos observar a questão, né, em 1810 aqui, ó, o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. O que acontece nesse período? O fim do Pacto Colonial. Professor, o que era o Pacto Colonial? É justamente o acordo e a obrigatoriedade da colônia fornecer matéria-prima para a sua metrópole. No caso, Brasil, ele fornecia essa matéria-prima para quem? Para Portugal. Mas, neste momento, todas as pessoas influentes, ou as pessoas mais influentes de Portugal, vieram para o Brasil. Então, não tinha por que manter o pacto colonial, visto que a Inglaterra, né, não foi quem ajudou a família real portuguesa a vir para o Brasil, logo ela precisaria ter, né, justamente ali benefícios com isso. E quais seriam os benefícios? Justamente algumas isenções fiscais. Ou seja, a Inglaterra, ela pagava menos impostos que os outros territórios dentro do Brasil, certo? A administração. Em 1815, Brasil é elevado à categoria de Reino Unido e Algarves. Professor, o que isso significa? Significa que a partir de 1815, o Brasil não é mais uma colônia, é um território anexado ao Reino, né, de Portugal. Então, ele tem esse status, né, modificado, deixa de ser colônia e passa a ser uma região anexada ao território português, ao Império Português. Neste momento, vamos verificar a instalação de tribunais, ministérios, polícia, censura e exército. No campo da cultura, vamos observar a presença de artistas europeus, a criação da Biblioteca Nacional, assim também como do Jardim Botânico, e uma missão artística francesa em 1816, que vai ter ali a ideia justamente de registrar o cotidiano da população no Brasil. Em relação aos aspectos sociais, vamos observar aumento da população urbana no Rio de Janeiro. A elite brasileira vai reivindicar representatividade política, e isso também vai ocasionar insatisfação popular, visto que a sociedade ela estava ali modificando. Houve a presença de muitas pessoas, no caso ali portugueses, né, no Brasil, e eles queriam mudar a realidade em que eles se encontravam.
certo? Em relação a essa insatisfação popular, vamos observar agora a Revolução Pernambucana de 1817. Quando a corte portuguesa chega ao território brasileiro, no caso na cidade do Rio de Janeiro, haverá uma grande reviravolta no território. E isso vai ocasionar insatisfação em várias regiões do país, ou melhor, do território brasileiro. E vamos verificar a Revolução Pernambucana, que ocorre em 1817. Então, qual é o motivo? Insatisfação popular com as péssimas condições de vida. Acontecerá também conflito de interesses das elites locais com a coroa portuguesa. O que acontece nesse momento? Nós temos a coroa portuguesa, nós temos as elites locais, que eram os grandes produtores rurais. Então, ambos queriam ter representação, queriam ter representatividade política. E isso vai ser um dos motivos para a Revolução Pernambucana. Acompanhem comigo o estopim. Então, terá como estopim aumento de impostos em Recife, imposto pela produção de algodão e taxa de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro. Opa, professora, mas não é em Pernambuco? O que tem a ver Rio de Janeiro? É o seguinte, gente. A corte portuguesa estava onde? Estava no Rio de Janeiro. Então, os gastos que essa corte portuguesa possuía estavam aumentando cada vez mais. Era preciso que alguém pagasse essa conta. E quem serão essas pessoas? Todo o território brasileiro vai pagar essa conta. Dentre eles, os pernambucanos. E vocês acham que os pernambucanos vão aceitar isso de boa? Claro que não. Imagina, eles vão aumentar os impostos de Pernambuco para pagar a conta de energia que existia no Rio de Janeiro, e isso vai ocasionar ali uma grande insatisfação, que vai ser também um motivo para a Revolução Pernambucana em 1817. Quem serão os líderes? Frei Caneca, acompanhem comigo. Frei Caneca, que é um religioso e intelectual que vai participar também da Confederação do Equador posteriormente, em 1824. Domingos José Martins, comerciante e articulador político, além também do padre João Ribeiro, Pessoa de Melo, Montenegro e José de Barros Lima, o leão coroado militar. Então, esses são os líderes da Revolução Pernambucana e terá os seguintes objetivos. Acompanhem comigo. Objetivos da Revolução Pernambucana de 1817. Proclamar uma república independente, estabelecer um governo baseado em valores liberais com liberdade religiosa, de imprensa e fim da censura, criar uma constituição e dar mais autonomia às províncias. Professor, o que é Constituição? São conjuntos de leis que vai reger o território, vai reger aquele local. E dar autonomia às províncias. O que são províncias, professora? São o que nós conhecemos hoje como estados. Durante esse período, ali do período colonial e período imperial, os estados receberam o nome de províncias, certo? Então, reduzir os privilégios da nobreza e da igreja aliada à monarquia. Quais serão as consequências e a importância dessa revolução? Bem, vamos observar um fracasso imediato, mas com forte impacto simbólico e político, e vai servir de inspiração para outros movimentos republicanos, como a Confederação do Equador em 1824. Certo? Então, isso serão aí uma das consequências. Vai mostrar também o crescente desejo de autonomia das províncias e enfraquecimento da legitimidade do domínio português. E vai destacar as forças das ideias liberais e nacionalistas no Brasil pré-independência. Então, este movimento vai mostrar aí as primeiras ideias liberais. O que são ideias liberais? Ideia de liberdade, ideia de representatividade, ideia de emancipação, de soberania política. Então, esses ideais serão discutidos nesse processo aí de Brasil pré-independência. No Brasil, aconteceu justamente a Revolução Pernambucana e em Portugal vai acontecer um outro movimento. Acompanhem comigo aqui.
Nós vamos falar agora da Revolução Liberal do Porto em 1820. Esta revolução ela acontece em Portugal. Após a fuga da família real portuguesa para o Brasil, que acontece lá em 1808, e a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815, faz com que Portugal passe por uma crise política e econômica. O país estava sem rei presente e Dom João VI, né, que era justamente o rei que estava aqui no Brasil, né, ele precisava voltar para Portugal, né? Os portugueses queriam que ele voltasse. O comércio e a administração estavam enfraquecidos. Havia influência do liberalismo europeu e exemplos com as revoluções francesa e espanhola. As elites portuguesas se sentiam rebaixadas diante do status elevado dado ao Brasil. Então, o Brasil ele já não era mais apenas uma colônia, havia ali uma certa autonomia. E quando Dom João VI, né, voltasse para o território português, eles queriam que o Brasil voltasse à condição, né, de colônia, mas vamos observar que não vai ser fácil acontecer isso, certo? Vamos observar agora a reivindicação, né, da Revolução do Porto. Quais eram os objetivos dessa revolução? Então, a Revolução do Porto, acompanhe comigo, né? Nós temos aqui os objetivos: criar uma Constituição liberal, limitar os poderes absolutos do rei, ou seja, o poder absoluto quer dizer que o rei mandava em tudo. Então, qual era o objetivo? Limitar, reduzir o poder desse rei. Retornar a corte de Dom João VI para Lisboa, recolocar o Brasil na condição de colônia subordinada, pois a permanência da família real no Brasil, no Rio de Janeiro, melhor dizendo, favorecia as elites brasileiras. Então, o que Portugal queria? A corte portuguesa volta para Portugal e o Brasil volta à condição de colônia como se nada tivesse acontecido. Era esse o objetivo da Revolução do Porto, certo? Continuando. E quais são os impactos no Brasil? A corte portuguesa estava dividida. Parte apoiava as cortes de Lisboa, outra parte era contra a perda de autonomia. Ou seja, alguns, ok, o Brasil pode voltar à condição de colônia. Outros, não, negativo. O Brasil agora vai lutar pela sua emancipação política, pela sua autonomia. Porque nós vamos regressar? A gente tem que progredir. Era este o pensamento de algumas pessoas que faziam parte ali da corte portuguesa que estava lucrando muito aqui no território brasileiro. Isso vai ocasionar, né? Dom João VI vai retornar a Portugal em 1821, como vocês podem acompanhar aqui, certo? E deixando seu filho, Dom Pedro, como regente do Brasil. O que seria esse regente do Brasil? Ele vai governar o território em nome de Dom João VI, certo? As cortes de Lisboa começaram a enviar ordens para dissolver instituições brasileiras e recolonizar o território. As elites brasileiras passaram a se unir em defesa da autonomia, preparando o caminho para a independência em 1822. Então, observem que o que a Revolução do Porto queria estava difícil de acontecer porque o território brasileiro já tinha provado o gostinho de uma certa liberdade, de uma certa autonomia em relação à metrópole que era Portugal. Certo? Até aqui nós vimos aqui passos, né, que galgaram para que ocorresse a independência do Brasil. Acompanhem comigo. Temos aqui, né, a independência do Brasil em 1822 com o Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. O que foi esse Dia do Fico? Foi o dia em que Dom Pedro disse para o Brasil inteiro, né, para o território, para a nação, que ele iria ficar no Brasil, certo? E que ele não ia voltar para Portugal como o seu pai, Dom João VI, queria que acontecesse. E nesse intervalo de tempo também vai acontecer o Cumpra-se, que vai ser decretado em maio de 1822. O que queria dizer esse Cumpra-se? Todas as ordens que vinham de Portugal para o Brasil só seriam realizadas se Dom Pedro I assinasse dizendo que estava ok, que estava de acordo. Caso Dom Pedro I, né, Dom Pedro na época,
tá? Não assinasse, não concordasse com aquela medida, aquela determinação dada pela corte portuguesa não seria aplicada ao território brasileiro. Então, observem que essas atitudes de Dom Pedro vai fazer com que haja uma ruptura em relação ao controle político e administrativo, justamente da coroa portuguesa, de Portugal, em relação ao território brasileiro, certo? E vamos observar a formação de uma Assembleia Legislativa, melhor dizendo, uma Assembleia Constituinte em junho de 1822. Mas olha só, tem uma formação da Assembleia Constituinte. Vão ser convocados, neste momento, legisladores, ou melhor dizendo, né, políticos, para se pensar na Constituição que será necessária para o território que estava se formando, certo? Quem serão os influenciadores neste período? Dona Maria Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro, e José Bonifácio, que ele era um orador muito influente. Haverá a Declaração de Independência no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro grita independência ou morte às margens do Riacho Ipiranga. Mas olha só, né? Lembram daquela imagem que nós mostramos aqui no início da aula? E eu disse para vocês que ela é uma construção posterior e que faz parte da consolidação da identidade nacional? Pois é. Aquela imagem ela foi construída depois, né? Ela foi feita depois do processo de independência. No momento de independência de fato, né? No dia 7 de setembro, Dom Pedro ele não estava em cima de um cavalo, como mostra a imagem. Ele estava talvez, né, montado em um jumento ou uma mula. Ele estava ali com problemas intestinais e no momento em que ele encontra, né, que é falado para ele sobre tudo o que estava acontecendo na corte portuguesa, ele estava voltando, né, da cidade de Santos para a sua residência e naquele momento ele fala, né, que o Brasil se tornaria ali independente. E ele fala ali independência ou morte, mas não de uma forma vamos dizer assim, bonita e enaltecida como mostrou aquela imagem do início da nossa aula, certo? Ou seja, não foi um momento ali de confraternização, um momento ali que toda a população brasileira participou desse processo de emancipação política do território, certo? A coroação de Dom Pedro I vai acontecer no dia 1º de dezembro de 1822, se tornando o primeiro imperador do Brasil. Certo? Então, vimos aí o processo de independência, mas houve uma resistência e houve guerras para que houvesse vamos dizer assim, a aceitação dessa independência do Brasil. Acompanhem comigo. Vamos verificar que é o período em que Dom Pedro I precisou consolidar sua autoridade como chefe político do Brasil. Províncias do Grão-Pará, Bahia, Maranhão e da Cisplatina mantiveram-se fiéis a Portugal. Vamos observar, né, que houve uma luta entre tropas que formavam o exército brasileiro contra tropas leais a Portugal. Consequências: consolidação da independência do Brasil, reconhecimento internacional da independência do Brasil e endividamento do governo brasileiro. Ou seja, o Brasil ele precisava se fortalecer e para isso ele precisava ter o reconhecimento internacional, precisava que todo o mundo reconhecesse essa independência e para isso o Brasil começa a se endividar. Certo? Então, no primeiro reinado, observem comigo, nós temos aqui a Constituição de 1824. Lembram da formação da Assembleia Constituinte? Pois é, ela vai se reunir, vai fazer um projeto de lei, né, uma Constituição para o imperador Dom Pedro I, só que essa Constituição feita por aquela Assembleia limitava o poder do imperador. E ele não aceitou aquela Constituição. Então, ele convocou outras pessoas, fez uma nova Assembleia Constituinte e foi outorgada a Constituição de 1824. O que é outorgada? Quer dizer que ela foi imposta. Quais eram as características dessa Constituição? Estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador.
Desses poderes, o que dava poder máximo ao imperador era justamente o poder moderador. E se vocês observarem, atualmente nós não temos esse poder. Temos os 3 primeiros. E por que nós não temos o poder moderador? Porque nós não temos a figura do imperador no nosso território. Certo? Essa Constituição adotava uma monarquia constitucional hereditária, certo? Representativa. O país se dividia em províncias, que nós conhecemos hoje como estados. As eleições, elas eram indiretas. O que isso quer dizer, professora? Que havia um grupo de pessoas que escolhiam os candidatos em nome da população. Então, hoje nós temos eleições diretas, mas nesse momento da Constituição de 1824, as eleições, como vocês estão vendo aqui, elas eram indiretas. O voto, ele é censitário, ou seja, só votava quem possuía determinada renda, certo? A religião oficial do território era o catolicismo, mas estava submetido ao poder moderador, que nós vamos conhecer como sistema de padroado. E haverá a manutenção da escravidão. Olha só como é incoerente esse processo, né? Luta-se pela liberdade, mas ainda se mantém a escravidão. Então, são coisas que nós precisamos observar na complexa história do Brasil, certo? Nesse momento, também vamos observar uma outra revolta que vai acontecer, que é justamente a Confederação do Equador. Acompanhem comigo. Confederação do Equador acontece em 1824. O local desta confederação, desta revolta, é o Nordeste brasileiro. Mas, professora, por que tem o nome de Equador? Eu pensava que acontecia no Equador, professora. Não, queridos. Tem este nome porque a região em que ocorreu a confederação, esta revolta, esta rebelião, é justamente uma área próxima à linha do Equador que corta o nosso país, certo? É uma rebelião de caráter republicano. Tem dentre os seus motivos, uma crise socioeconômica na região. Qual região? Região Nordeste. E o autoritarismo do imperador Dom Pedro I. Lembra daquele poder moderador, do poder, vamos dizer assim, totalmente do imperador? Então, por conta deste poder, ele vai ser totalmente autoritário. Vamos observar como líderes desta revolta. Cipriano Barata e Frei Caneca. Os rebeldes tomam o poder e instituem a república e vão querer abolir a escravidão. Haverá, neste momento, uma divisão interna dentro do movimento rebelde. Mas, professor, o que seria essa divisão interna? Os próprios líderes da revolta, eles tinham vertentes diferentes, eles tinham objetivos diferentes, e isso vai enfraquecer o movimento de dentro para fora. Neste momento, vamos observar a questão da postura de Dom Pedro I. O que ele vai fazer? Ele vai pedir empréstimo à Inglaterra para organizar uma tropa para atacar os revoltosos nordestinos. E neste momento, os líderes serão presos e Frei Caneca vai ser condenado à morte, certo? Dom Pedro I, ele conseguiu impor sua autonomia nas províncias nordestinas e vai consolidar, esta revolta, este levante, consolidou o ideal republicano e federalista. Ou seja, eles tinham uma ideia de que poderia sim tornar o território republicano e ter uma federação, ok? Acompanhe comigo agora a Guerra da Cisplatina. Ela acontece entre 1825 e 1828, dura aí aproximadamente 3 anos. Os envolvidos dessa Guerra da Cisplatina é o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Quais serão as causas? Disputa territorial. Essa área da Cisplatina era uma área estratégica para o controle do litoral. E vamos observar também divergências de interesses. Quais seriam elas? Nós temos as elites locais que queriam autonomia política e os políticos das províncias do Rio da Prata almejavam expandir sua influência, certo? E há também conflitos de identidade. Presença de diversas identidades nesse território, como colonizadores europeus, indígenas e ex-escravizados.
Quando se fala de colonizadores europeus, temos que ter em mente ali a presença tanto de portugueses quanto de espanhóis nessa região. Qual vai ser a consequência? A criação do Uruguai com o Tratado de Montevidéu em 1828. A política regional vai ser ameaçada com tentativas de redefinição de fronteiras através de conflitos e também vamos observar uma instabilidade econômica e social. Então, todos esses aspectos vão ocasionar a abdicação de Dom Pedro I. Quais serão esses pontos, né? Primeiro, a crise de popularidade. Falta de apoio das elites e da população. Dom Pedro ele não vai ser bem aceito mais, certo? A Guerra da Cisplatina, que a gente acabou de ver, ela vai ter ali a derrota na guerra e a perda da província cisplatina. O que vai acontecer nesse momento? Dom Pedro ele vai aumentar os impostos para cobrir lá os custos da guerra. E todo mundo, tipo, estou de boa, estou contigo, imperador, eu vou pagar os impostos porque nós queremos que essa região seja realmente do território brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu. Houve um grande investimento, mas a região cisplatina foi separada do território brasileiro, não houve ali uma unidade territorial. E o Brasil perdeu aquela região que hoje nós conhecemos como Uruguai. Houve também a morte de Dom João VI, em 1826, e Dom Pedro tornou-se rei de Portugal. Então, ele tanto era rei do Brasil, imperador do Brasil, como também ele era rei de Portugal. Então, ele estava ali com duas coroas nas mãos, certo? Vai acontecer também a Noite das Garrafadas, em março de 1831. Vai ser um conflito entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro para verificar quem teria mais autoridade, mais autonomia, mais poder dentro desse contexto do Brasil. E todos esses pontos vai ocasionar a abdicação do Dom Pedro I em favor do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, que vai ser o futuro Dom Pedro II. Isso vai acontecer no dia 7 de abril de 1831. Então, vocês observaram no contexto desta aula o processo que levou à independência do Brasil, como ocorreu de fato esta independência, como se configurou o primeiro reinado, que é justamente o reinado de Dom Pedro I, que nós conhecemos como primeiro reinado, até a abdicação de Dom Pedro I por conta ali de vários fatores que fez com que ele perdesse sua popularidade, certo? Então, até a nossa próxima aula.